Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço ao amigo, agradeço à amiga por estarem prestigiando, assistindo aos meus vídeos aqui em meu canal do YouTube. Esse, como podemos ver aí embaixo, em nossa edição, tem um título bastante significativo. Não se afaste das pessoas difíceis. Eu que tenho acompanhado as redes sociais, observo que ali nós podemos fazer mais ou menos um retrato da sociedade. E tem muita gente brava, muita gente boa e muita gente que compartilha pensamentos, ensinamentos que não são os mesmos de um cristão. Já há muito tempo eu venho vendo postagens como essa, nunca fiz nenhum comentário, porque fazer comentários nas redes sociais realmente é uma tarefa meio complicada, porque as pessoas não pensam como você. Então a gente lê e deixa passar. Mas muitos deles dizem sempre assim: afaste-se daquilo que te prejudica, afaste-se das pessoas que lhe tragam problemas. E eu sempre, lendo aquilo, dizia para comigo mesmo: mas esse não é o caminho. Não podemos fazer isso. Afinal, estamos aqui para aprender a conviver uns com os outros. Por isso, finalmente encontrei um texto que vai nos fazer refletir sobre isso, e eu intitulei Não se afaste das pessoas difíceis. E o texto diz assim: muitas pessoas demonstram descontentamento com o meio em que vivem, em que habitam, em que estão. Afirmam-se que não têm nenhuma afinidade com os parentes. Não gostam dos colegas de trabalho. Sempre encontram algum defeito nos vizinhos. Abominam o caráter e o comportamento dos habitantes do seu país. Estamos no Brasil, um país imenso, mais de 200 milhões de habitantes, diferentes regiões. Um país onde podemos classificá-lo como um mundo de provas e expiações. Aqui a gente tem de tudo, certamente, o que é normal e natural. Então as pessoas reclamam muito do país. De forma gradual, procuram afastar-se do convívio familiar e do convívio social também. Surpreendentemente, muitos dos que assim agem se dizem cristãos. Ficam encantados e estão encantados com a figura e com as mensagens de Jesus e sonham com um mundo perfeito. Todos nós sonhamos com um mundo perfeito. Contudo, esquecem que Jesus deixou por supremo mandamento o amor. E a doutrina espírita vem nos ensinando que nós somos os construtores da sociedade. Se eu não modificar-me, a sociedade não se modificará também. No contexto da mensagem cristã, o amor não surge espontaneamente, de imediato. Ele precisa ser cultivado todos os dias para se transformar no que ele é, o maior de todos os sentimentos. Afinal, reconhecemos, é difícil demonstrar ternura por um inimigo ou por alguém que nos deseja o mal, mas é sempre possível agir corretamente com todas as pessoas, tratá-las como gostaríamos de ser tratados, se estivéssemos no lugar delas. Assim, embora o comportamento de alguns companheiros não nos agrade, devemos ser sempre corretos com eles. Essa correção de atitude implica auxiliá-los em suas dificuldades, da espécie que seja essa dificuldade.
E é muito bom que já aspiremos por uma sociedade mais pura, porque isso constitui um sinal de progresso. Nosso desgosto com o ambiente e hábitos corrompidos constitui um progresso, certamente. Não concordamos mais. Mas aí surgem nas redes sociais os comentários que denigrem a pessoa, denigrem o país, a sociedade como um todo. Então, constitui um progresso, ou seja, constitui um sinal de progresso, nosso desgosto com ambientes e hábitos corrompidos. Mas isso não é razão para desprezarmos os irmãos da jornada. Se desejamos a união com Jesus, precisamos lembrar que ele jamais desamparou a humanidade. Em certa passagem do Evangelho, ou seja, os ensinamentos, a boa nova, o Mestre Jesus foi explícito ao afirmar que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ele, o pastor, nós, as suas ovelhas. Se a luz da consciência já brilha forte em nós, auxiliemos na transformação do mundo em que vivemos. A providência divina nos colocou no ambiente em que mais podemos ser úteis. Não convém hesitar quando o bom combate apenas está começando. Por séculos, em inúmeras encarnações, a ignorância imperou nos nossos atos. E é um conforto perceber que finalmente reunimos condições de trabalhar no bem, dada a nossa modificação, ao nosso crescimento, as facilidades que a gente tem agora de encontrar ensinamentos. Alegremo-nos com isso e partilhemos nossos tesouros materiais e espirituais. Lembremos sempre, amigos e amigas, todos somos irmãos. O cristão não pode fugir do semelhante, não pode afastar-se daquele que ele não gosta, daquele que lhe chateia. Ele necessita, o cristão, ser um fator de luz e de paz nos meios em que se movimenta. A mensagem cristã, ela não constitui um convite de afastamento da humanidade. Por isso, o título, não se afaste das pessoas difíceis. Não é fácil, mas não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. Todos somos irmãos. A mensagem cristã está aí entre nós. E ser cristão não implica a busca de uma santidade artificial e contemplativa. Ao contrário, esse estado de consciência exige trabalho ativo na transformação do mal em bem. Os exemplos de Jesus foram muito claros nesse sentido. Ele não se furtou, Jesus não deixou de conviver com mulheres equivocadas, com ladrões, com cobradores de impostos, com o povo em geral. Ele não deixou de fazer isso a título de preservar a sua própria pureza. Ele não se afastou das pessoas em nenhum momento. Ao contrário, Jesus foi de encontro justamente às pessoas mais necessitadas, porque também ele nos ensinou que eu vim trazer o remédio para os doentes e não para os sãos. O Cristo jamais fugiu do contato com seus discípulos. Foram os discípulos, sim, que o abandonaram na hora do extremo testemunho. Depois, claro, analisando melhor a situação, voltaram novamente para os braços de Jesus. Mas o Mestre não se afastou de nenhum de nós. Os homens é que o expulsaram do seu convívio pela crucificação dolorosa. Não sejamos nós, em nossa imperfeição, a evitar o contato com o próximo. Se desejamos a paz do Cristo, é natural pedirmos a Ele que nos liberte do mal, mas não é legítimo
rogarmos que nos afaste dos locais de luta. E os locais de luta são exatamente onde estamos, nesse preciso momento. Com o Mestre, devemos aprender a conformar nossa vontade com os propósitos divinos, a encontrar prazer em ser um fator de paz, de progresso, a cooperar alegremente na execução da vontade divina, quando, como e onde for necessário. Então, meu amigo, minha amiga, não se afaste das pessoas difíceis. Ajude-as a se melhorar. Se você estiver mais equilibrado. Mas não se afaste. As redes sociais nos mostram a todo instante o quanto as pessoas publicam, postam coisas bonitas, mas quantas coisas feias também são postadas, quantas brigas, quantas desavenças. Eu tenho o direito a ter a minha opinião. Se você não concorda com a minha opinião, você também tem esse direito. Mas eu tenho o direito de expressar a minha opinião. O direito que eu não tenho é de criticar a sua opinião, porque ela é sua opinião, mesmo não concordando. O que eu farei então? Farei um comentário desaforado? Não. Simplesmente vou ignorar. Simplesmente isso. Não nos afastemos das pessoas difíceis. Coloquemos em prática aquilo que nós temos aprendido com o Cristo. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.